Olá, estamos aqui para mais um momento do grupo de apoio Eterno Amor e hoje vamos falar da comunidade terapêutica. As comunidades terapêuticas surgiram na segunda metade do século XX. Elas podem funcionar com uma equipe multiprofissional, assistente social, psicólogo, terapeutas, outras seguindo uma linha religiosa, outras seguindo os 12 passos, ou ainda quando o tratamento pode ser conduzido por conselheiros que são dependentes químicos também. Então, cada comunidade terapêutica ela pode ter uma certa peculiaridade, diferença. É muito importante você verificar onde está aí colocando o seu ente querido, onde você, ou você mesmo que é dependente químico, quando vai procurar um local, informar-se qual é a linha que eles trabalham. O tempo diferencia também, algumas com 6 meses, 9 meses, 1 ano, com sistema de monitor, com sistema uma triagem no início. Digamos que eu preciso levar alguém, eu estou com um familiar e preciso levar para o tratamento. Como devo fazer então? Primeiro, fazer uma sondagem na qual você vai levar, já deixar tudo mais ou menos encaminhado, se ela vai ser particular, se ela vai ser por questão de encaminhar pelo CAPES, se ela vai ser que documentação que precisa teste rápido, precisa já o encaminhamento de um médico, porque as comunidades terapêuticas elas precisam que o dependente tenha condições físicas para poder participar das atividades. Então, o interessante é você já sondar tudo isso antes e a hora que o seu ente querido, você chegar naquela pressão que precisa levar, vamos agora, você já está com tudo na mão e vai levar ele para o acolhimento. Chegando nesse acolhimento, é importante também você verificar como é o sistema, quantos dias ele vai ficar isolado, sem a família visitar. Isso é de praxe, é comum, devido à fase da abstinência, os primeiros 30 dias, 15 dias correspondência, um e-mail, celular, ou 30 dias, então cada um adapta de uma forma, certo? E quanto que é o tempo de visita, quanto que é o tempo de reinserção social. Algumas comunidades colocam um certo isolamento familiar, depois ele começa a receber visitas, depois ele tem alguns finais de semana para ir para casa, voltar, e depois outras o tempo é maior. Então isso eles verificam também de acordo com a necessidade de cada acolhido. Também não se usa mais a expressão internado. Tá? Por quê? Internado é algo forçado. Comunidade terapêutica é acolhido. Eles devem ir voluntariamente. Sabemos que no início há uma certa pressão da família. Por isso já deixar tudo mais ou menos encaminhado antes. Quando ele decide, já leva. Tá? Dentro das comunidades, eles procuram fazer um ambiente o mais próximo da realidade social fora, com horas, com atividades, para ele sentir essa responsabilidade. Há também uma certa pressão provocada de modo artificial, troca atividade, ora num setor, ora no outro, porque eles não podem, eles têm que trabalhar as suas emoções. Há também a necessidade de uma explicação da patologia do residente, do acolhido, entre os grupos de apoio, grupos de terapia, em que ele vai identificar quais são os motivos reais que levaram ele e buscar a cura. Também é interessante colocar que nessas comunidades, pessoas que têm deficiência física, que não algum problema físico ou mesmo psíquico grave, elas que não possa participar das atividades, eles não se inserem nesse processo de tratamento. Eu gostaria também de colocar aqui algo que é próprio do ser humano e que muitas comunidades trabalham essa linha: corpo, alma e espírito, tá? Porque o ser humano, como diz aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo
5, versículo 23, nos diz assim: que Deus que nos dá a paz faz com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Essa expressão aqui é como são trabalhados na maioria das comunidades terapêuticas: corpo, alma e espírito. Os primeiros 30 dias é difícil. Então, quando você vai visitar o familiar, por isso que eles não permitem a visita quase do familiar olhando, tá? Porque eles oscilam muito, de manhã uma coisa, tarde outra, um dia eles dizem, um dia eles estão amando o tratamento, outro dia eles levantam e dizem: hoje eu sonhei, eu quero sair daqui, eu não quero ficar, e de repente passa algumas horas eles já estão amando o tratamento, porque é o período da abstinência mais difícil. Então o corpo, alguns requerem tratamento com medicamento, tá? Aí a questão espiritual, geralmente essas casas trabalham com provérbios, trabalham com alguns cultos, respeitando a espiritualidade de cada um, por isso é muito importante você verificar qual é a linha da comunidade, porque o espírito, uma força maior, algo que vai ajudar a mudar o comportamento, as atitudes. E por último, a alma, que são os nossos 5 sentidos, que são os nossos sentimentos. Então, tem algumas casas que já tem o psicólogo, tem o terapeuta, e muito é feito isso do acompanhamento, quando é religioso, acompanhamento pastoral, nos pares, para você trabalhar a questão dos teus sentimentos, o que te leva, teus traumas, a tua ansiedade, e nessa linha altera um de outro, uma comunidade terapêutica para outra. Quero também dizer que é possível encontrar também a legislação dessas casas, vocês procurando, tem uma legislação nacional que rege elas e que dá uma certa linha de trabalho que norteia. E também que esse é apenas uma fase inicial, é um período. A dependência química é de suma importância a continuidade do tratamento, um grupo de apoio, família preparada, mas isso é assunto para um outro momento. Por enquanto ficamos por aqui falando. Obrigada pela atenção.